Era sensacional, tudo jóia? Mais uma vez, vamos nos encontrarmos aqui para falarmos um pouco sobre a língua portuguesa. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o período composto por coordenação. Existem dois períodos compostos, o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. No período composto por coordenação, nós temos orações, mas essas orações são independentes sintaticamente, não independentes semanticamente. Do ponto de vista do sentido, é claro, uma pode depender da outra. As orações subordinadas, elas são dependentes sintaticamente, ou seja, uma oração vai funcionar como sujeito de outra oração. Uma oração vai funcionar como objeto direto da outra oração. Mas isso consta em uma outra videoaula nossa que você pode assistir e curtir aqui no Português Sensacional. Galera, vamos focar aqui em hoje. Período composto por coordenação. E como todas as aulas, eu tenho um macete para dar para vocês. Se falar sobre período composto por coordenação, você vai lembrar logo do ECA. E não pense que o ECA aqui é o Estatuto da Criança e do Adolescente, não. Tem nada a ver. O ECA aqui são as 5 possibilidades de oração coordenada sindética. Vamos lá, vamos desenvolver o raciocínio. As orações coordenadas assindéticas, elas têm esse nome, assindéticas, porque elas não possuem conjunção, não possuem conectivo. Por exemplo, na biologia, os vírus são seres acelulares, ou seja, eles não possuem célula. Existem doenças que são doenças assintomáticas, são doenças que não possuem sintomas. Ateu é aquele que não acredita em Deus. Então, as orações coordenadas assindéticas são aquelas que não possuem síndeto, não possuem uma conjunção. Olha o exemplo. Pedro acordou, escovou os dentes, saiu. Aqui nós temos 3 orações, um verbo, outro verbo e outro verbo. São 3 orações num período composto. A primeira oração é Pedro acordou. Perceba, eu tenho um substantivo e eu tenho um verbo. Nesta primeira oração existe conjunção? Não. Então ela é chamada de oração coordenada. Sindética ou assindética? Assindética, porque ela não tem o que, cara? Conjunção. Olha a segunda oração. Escovou os dentes. Observe que do ponto de vista semântico, se eu dissesse só assim, escovou os dentes, não teria sentido. Perceba, quem é que escovou os dentes? Pedro, que inclusive remete a uma outra oração. Então há uma dependência semântica. O que não existe é uma dependência sintática. Pessoal, quando eu digo escovou os dentes aqui, eu tenho um verbo, um artigo e um substantivo. Logo, não há conjunção nessa oração. Oração coordenada. Fala para mim, sindética ou ela é assindética? Assindética. Por que ela é assindética? Não possui conjunção. Não possui conectivo. Muito fácil. Orações coordenadas assindéticas são aquelas que não possuem conjunção. Na terceira oração aqui desta frase, eu tenho inclusive ela formada só por um verbo, que é saiu. E ela também é uma oração coordenada e também é assindética, porque ela também não possui conjunção, ela também não possui conectivo. Observe a frase abaixo. O menino abriu a porta e saiu. Eu tenho aqui um verbo e eu tenho aqui um outro verbo. São 2 verbos compondo essa frase. A primeira oração, galera, é o menino abriu a porta. Artigo, substantivo, verbo, artigo, substantivo. Não há conjunção nesta primeira oração, o que faz dela ser uma oração coordenada. Sindética ou assindética? Muito bem, ela é assindética. Por que ela é assindética? Não possui conjunção. Mas e essa segunda oração aqui? E saiu. O i é exatamente o conectivo, é a conjunção. Então esta segunda oração é uma oração coordenada
sindética. Muito fácil, não é? Oração coordenada sindética não possui conjunção. Oração coordenada sindética possui conjunção. Se ela possuir conjunção, ela estará diante do ECA. Ela vai poder ser explicativa, conclusiva, aditiva, adversativa e alternativa. São 5 tipos. ECA. Vamos ver cada um deles? Orações coordenadas sindéticas. O que é mesmo sindética? Possui conjunção, possui conectivo. Ele vai ter várias conjunções. Pode ser o i, pode ser o mas, pode ser o porém, o contudo, o entretanto, todavia. Olha só, as explicativas têm como principal conjunção as conjunções porque, pois e que. Claro que pode haver outras conjunções explicativas, mas essas 3 são principais. Olha a frase, fala que eu te escuto. Na frase, fala que eu te escuto, eu tenho aqui um verbo e eu tenho aqui um outro verbo. São exatamente 2 orações. Mas para unir a primeira oração, a segunda oração, para unir uma oração à outra, eu tenho que ter um conectivo. E qual é o conectivo daqui? O quezinho. A primeira oração, meus queridos aprovados, é essa. Fala. Ela é uma oração chamada de oração coordenada. Ela é sindética ou assindética? Ela é assindética, porque não tem conjunção. Já a segunda é uma oração coordenada sindética e ela vai ser explicativa. Que é um macete para você saber se ela é explicativa. Muito importante lembrar disso. Todas as vezes que você tiver um verbo no imperativo, você terá uma oração coordenada sindética explicativa, a que vem depois, porque essa você já sabe que é sindética. Claro, quando você dá uma ordem, você precisa explicar o porquê. Então, fala que eu te escuto. Fala porque eu te escuto. Fala, pois eu te escuto. Oração coordenada sindética explicativa. Show de bola, galera? A conclusiva, basta você lembrar da principal conjunção conclusiva. E qual é, Rodrigo? Portanto. Portanto é a principal conjunção conclusiva. Só é você tentar encaixar o portanto. Se encaixar, é conclusiva. Sempre assim. Penso, logo existo. Frase de Descartes aí. Então você tem, primeira oração. Penso. Oração coordenada. Sindética ou assindética? Show de bola. Assindética, claro, não tem conjunção. Olha a outra. Logo existo tem conjunção, não tem? Qual é a conjunção? O logo. Oração coordenada. Sindética ou assindética? Sindética por causa da conjunção. Qual foi o macete que eu lhe ensinei para você saber que ela é conclusiva? Colocar a conjunção portanto. Penso. Portanto, existo. Oração coordenada, sindética, conclusiva. Além da conclusiva, existe também a aditiva, que dá uma ideia de soma. A principal conjunção aditiva é o i, mas além do i existe o mas também, o como também, o nem também pode ser, estudou, como também brincou. Primeira oração, estudou, oração coordenada. Sindética ou assindética? A assindética não possui conjunção. Segunda oração, como também brincou. Observe, meu querido doutor, que dá para eu pegar e apagar esse como também brincou e dizer estudou e brincou. Dá para eu substituir a conjunção mas também, como também pela conjunção i. Então essa segunda oração, e brincou, vai ser uma oração coordenada sindética aditiva. Olha a frase abaixo, adversativa agora, conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, comeu e está com fome. Quando você come, o normal é você não ficar mais com fome. Entretanto, comeu e está com fome. Primeira oração, comeu. Oração coordenada. Sindética ou assindética? Assindética. Segunda oração, tem conjunção e está com fome. Comeu.
porém está com fome. Oração coordenada sindética. Adversativa. Dá uma ideia de oposição. E para fechar, a última do ECA, da explicativa, conclusiva, aditiva, adversativa, a última é a alternativa. Galera, olha só, ou você estuda ou sai desta sala. Nesta frase aqui, nós temos a conjunção ou e ou, logo na primeira oração. Percebeu aí? Então, esta primeira oração, ou você estuda, oração coordenada, sindética ou assindética? Sindética, claro, ela tem conjunção, então ela é sindética. Sindética é o quê? Alternativa, porque dá uma ideia de escolha. Ou sai desta sala, oração coordenada, sindética, alternativa. Galera, estamos aqui, portanto, finalizando a nossa aula sobre período composto por coordenação. Com macete, lembra? Falou em período composto por coordenação, lembra do ECA. Porque as orações coordenadas, elas podem ser orações coordenadas assindéticas sem conjunção, orações coordenadas sindéticas com conjunção. E sendo com conjunção, lembra do ECA. Explicativa, conclusiva, aditiva, adversativa e alternativa. Um abraço, se inscreva no nosso canal, curta aqui o nosso canal, divulgue o nosso trabalho. Até o próximo encontro.